Olá pessoal, hoje vou falar sobre o resultado do julgamento do recurso extraordinário número 101.0606, né, do Supremo Tribunal Federal. Por maioria de votos, ao caso concreto, foi negado, né, o direito ao esquecimento. Esse recurso, que teve uma abrangência na imprensa, na mídia, né, todos ficaram sabendo que esse recurso extraordinário, com repercussão geral, né, a tese de repercussão geral, no sentido de que prevalece o princípio da liberdade de imprensa, né? Liberdade de imprensa, da personalidade, e por ser uma questão pública, desde que os fatos sejam verdadeiros, prevaleceu, nesse caso concreto, a não aplicação do direito ao arrependimento. Nesse caso, um programa televisivo, né, noticiou um caso verídico, né, de 1950. E a família, né, por sua vez, procurou a tutela jurisdicional para que fosse, né, a pretensão, né, a causa de pedir o efeito jurídico desejado, seria uma indenização pelo suposto dano moral, porque não teria autorizado o programa a passar aquela imagem e noticiar os fatos ocorridos, né, com aquele familiar. Portanto, chegou ao Superior Tribunal de Justiça, né, para verificar a constitucionalidade e a aplicação ou não desse direito ao arrependimento, né. Proferido diversos votos, né, dos eminentes ministros do STF, e o que mais, que no caso, na minha opinião, mais relevante, que deve ser ressaltado, é que esses princípios constitucionais são de prima facie e, portanto, não há hierarquia entre esses princípios constitucionais, né? O que o ministro Lewandowski falou, né, elucidou, é a questão de que os direitos fundamentais devem prevalecer, né, no caso concreto, né, que é a liberdade de expressão, né. E outra coisa o ministro Fachin também, é a questão da elucidação do caso concreto, sempre verificando o caso concreto. Eu realmente estou muito feliz, eu vou dizer para vocês que eu estou feliz. Não é questão do específico resultado do julgamento, e sim para o estudioso do direito, para todos nós estudiosos do direito, para o direito em geral, foi uma vitória. Vitória porque finalmente, é claro que em vários outros julgamentos, o Supremo Tribunal Federal debruçou sobre a ponderação de valores e princípios. Mas essa questão foi muito enfática e também repercutiu para toda a nossa sociedade, né? Porque a sociedade, ela, na minha opinião, tem que saber onde ela está inserida e o que o judiciário, o que o direito faz por ela enquanto sociedade, né, daqueles determinados grupos sociais. E que a minha felicidade é que prevaleceu a questão do direito mesmo ao caso concreto, né. Eu acredito que no Brasil a argumentação jurídica, embora ela seja tenha enfoque nos tribunais, tanto nos tribunais
dos estados quanto nos tribunais superiores, especificamente, preponderantemente, o STF, a questão da ponderação dos princípios aplicado, né, naquele caso concreto, né? Embora a crítica, né, é a questão de que poucas questões cheguem, né, de fatos, né, dos fatos, né, questões de fato, não só de direito, chegam ao Supremo Tribunal Federal. E ele instado a um tribunal constitucional para saber o que será aplicado, né? Eu acredito que o direito teve um enorme avanço, né, com outros julgamentos, mas esse, para mim, foi fundamental. Fundamental não por prevalecer o direito fundamental, a liberdade de expressão, repito, mas sim na questão do caso concreto, verificado aquele caso concreto. Que nós, estudiosos do direito, nos deparamos aí é claro, com a cibernética, a mídia, né? É lógico, né? Isso aí é um avanço, tanto é que eu estou aqui, né? Tanto no Instagram, YouTube, Telegram e outros, né? No sentido de que possa contribuir para o direito, né? Mas a questão de interpretação, eu acredito que ela não pode ser substituída. Não pode ser substituída. Não pode ser substituída. A questão da elaboração de uma causa de pedir, por exemplo, foi o ensejo a esse desfecho do julgamento. Porque a causa de pedir, o efeito que o jurisdicionado, no caso a família lá do falecido, era uma indenização porque não autorizou a divulgação. Agora, é claro que a própria história, perderia com isso, né? Eu não estou querendo chegar aqui no mérito aqui do conteúdo do julgamento, mas sim pela essa questão das causas de pedir sendo enfrentadas como prerrogativa, como a regra, né, que dispõe lá, a regra do 489 do CPC 2015. Elas todas têm que ser enfrentadas, né? E a chegar, né, nessa questão desse entendimento aí, que terá repercussão geral nesse recurso extraordinário. Então, eu acredito que vocês, todos nós, né, devemos, né, por obrigação acadêmica, né, de ler, né, minuciosamente cada voto, né, dos eminentes ministros, né, e é claro que o voto divergente, né, estamos numa democracia e por isso o direito, o estudioso do direito, o direito em si cresce e cresceu enormemente com esse julgamento. Eu acredito que será, para mim, um indie case, né, dessa questão aí da ponderação de valores, né, mais um indie case, né, um dos mais importantes, e o estudioso do direito deva sempre debruçar nesses julgamentos da nossa Corte Superior, né, constitucional, para verificar que realmente é isso. Nós temos aqui como seguir, né, no direito exatamente por isso. Nós temos aqui a nossa compreensão e pelas nossas abordagens, né, contextualizações do direito. Inclusive foi ressaltado que o legislativo irá criar normas, né, regras. É claro que elas sempre têm interpretadas, mas por serem públicas, né, a liberdade de imprensa, a opinião, não é que vai prevalecer em todo o caso concreto, mas que ela será ponderada, ponderação de valores de acordo com o ordenamento jurídico, a norma em abstrato
como um todo, né? Tanto os princípios como princípios, todas devam ser é, estudadas, abordadas e verificadas e aplicadas àquele princípio. Então, aquele princípio, o direito ao arrependimento, ele prevalece, ele continua, poderá prevalecer em outro caso. Nesse caso, prevaleceu a liberdade de imprensa, nesse caso. Agora, eles convivem harmonicamente, aqueles princípios. Naquele caso, ele é afastado para aplicar a liberdade de imprensa. Foi o que foi, por maioria, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 101.0606. Então, espero, para quem ficou até aqui, meu muito obrigado, tá? E tenham aí um bom final de semana e um bom descanso aí, né? Não vamos ter o carnaval, mas que descansem, estudem, né? E o lazer é muito importante também para a nossa saúde mental, né? De todos nós. E então eu vou dizer a vocês que eu estou realmente me sentindo feliz. Não é claro que o estado de pandemia, claro que não, estou muito triste, triste demais, muito triste. Agora, com o direito, o que ele enfrentou, o que o Supremo Tribunal Federal enfrentou, os votos de todos os eminentes ministros, os divergentes, os que não foram divergentes, os que acompanharam, eu acredito que a democracia ganhou com esse julgamento. Muito, muito. Na democracia aqui do Brasil. Então, muito obrigado aqui e fiquem bem, né? Com muita saúde. Se sair, use máscara, entendeu? Evite aglomeração, que a pandemia não terminou, poucas pessoas foram vacinadas, né? Mas uma hora vai passar. Eu acredito que todos nós temos o dever e a obrigação de contribuir para essa pandemia passar. Um grande abraço, tá? E muito obrigado. Tchau, tchau.